Já parou para pensar como o nosso corpo se prepara para uma batalha contra um inimigo que ele nem conhece? Pois é, exatamente isso que a gente vai ver hoje. Vamos mergulhar no mundo da imunização e entender como as vacinas são um verdadeiro programa de treinamento para as nossas defesas. E a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa é essa aí. Como é que uma vacina consegue ensinar o corpo a se defender de um invasor que ele nunca encontrou antes? Parece coisa de filme, né? Mas é ciência pura. E a gente vai desvendar esse mistério agora. Bom, para começar com o pé direito, vamos ao básico. A palavra-chave aqui é imunizar. O que isso significa? É bem simples, na verdade. É o ato de se tornar imune, ou seja, protegido contra algo que pode causar uma doença. No fundo, é um ato de proteção. Guarda bem essa ideia, porque tudo que a gente vai conversar parte daí. Beleza, mas como o corpo consegue essa tal proteção? Existem basicamente duas estratégias principais, dois jeitos diferentes de chegar lá: a imunização passiva e a ativa. Bora ver qual é a de cada uma. E olha, aqui a diferença fica bem nítida. A imunização passiva é tipo receber uma ajuda que já vem pronta. Pensa num guarda-costas já treinado. O corpo recebe os anticorpos ali, na mão. É o caso dos anticorpos que um bebê recebe da mãe. A proteção vem na hora, mas ela é temporária, não cria memória. Já a imunização ativa, bom, essa é como ir para a academia. O corpo tem que ralar para aprender a lutar produzindo os próprios anticorpos. Leva um tempinho, mas a grande vantagem é que ele cria uma memória de defesa que dura muito, muito tempo. Certo. Então, se a imunização ativa com vacinas é o treinamento, as próprias vacinas são o nosso manual de instruções, certo? E existem basicamente duas abordagens principais para escrever esse manual. E aqui estão as duas estratégias. De um lado, as vacinas vivas atenuadas. Pensa nelas como um sparring, um parceiro de treino. É o inimigo de verdade, só que bem fraquinho. O corpo treina com ele e isso gera uma defesa super forte e duradoura. Do outro lado, as vacinas inativadas. Aí é como mostrar para o sistema de defesa uma foto de procurado. Não tem nenhum agente vivo ali, então são extremamente seguras. A questão é que às vezes o corpo precisa de umas aulas de reforço, umas doses a mais para não esquecer do rosto do bandido. Agora, um ponto crucial, um alerta de segurança importantíssimo. Lembra do nosso sparring, o inimigo enfraquecido? Pois é, justamente por ele ainda estar vivo, mesmo que fraco, essas vacinas não são indicadas para todo mundo. Gestantes e pessoas com o sistema imune mais debilitado não devem tomá-las, porque, para esses grupos, até esse inimigo fraquinho pode ser um problema. Até agora, a gente falou da proteção de cada um. Mas a vacinação tem um superpoder que vai muito além disso: a força do coletivo. É aqui que entra o famoso conceito de imunidade de rebanho. A ideia por trás da imunidade de rebanho é poderosa e bem simples de entender, na verdade. Quando muita gente está vacinada, o vírus ou a bactéria fica sem ter para onde ir, não consegue pular de pessoa em pessoa com facilidade. Isso acaba criando um escudo, um verdadeiro casulo de proteção em volta de quem é mais vulnerável e não pode se vacinar. Ou seja, se vacinar não é só um ato individual, é um ato de proteção coletiva. Bom, a gente sabe que onde tem informação importante, também tem muito boato, né? Muita desinformação. Por isso, é essencial conhecer as verdadeiras regras do jogo, separando o que é mito do que é fato. E aqui, se liga. Vamos falar de umas coisas que muita gente acha que impedem a vacinação, mas que, na verdade, não impedem. São as chamadas falsas contraindicações. Vamos derrubar esses mitos. Olha só essa lista, ela é super importante. A pessoa tá com um resfriadinho leve, mas sem febre. Pode vacinar. Tá tomando antibiótico? Pode vacinar também. Tem gente na família com alergia? Não é impedimento. Nenhuma dessas situações aqui é motivo real para adiar a proteção. É fundamental ter isso bem claro. E tem essa frase que é uma regra de ouro na imunização. Se alguém atrasou uma dose, acontece. Não precisa se desesperar e começar tudo de novo de jeito nenhum. O lema é dose dada, não é dose perdida. É só completar o esquema de onde parou. O corpo tem boa memória, ele não esquece o treinamento que já recebeu. Ok, a gente já viu bastante teoria, mas como é que tudo isso funciona na prática, numa situação de emergência de verdade? Para entender, vamos usar o exemplo da profilaxia da raiva. Esse fluxograma pode parecer complicado, mas a lógica por trás dele é super clara e junta tudo que a gente conversou. Pensa assim, se alguém foi exposto a um cão que pode ser observado, a primeira atitude é essa: observar o animal. Se ele continuar saudável, tudo bem. Mas, se o animal desaparecer ou adoecer, o protocolo muda. Aí entra em ação a vacina, a nossa imunização ativa, para ensinar o corpo a se defender.
E, em casos mais graves, entra também o soro, a imunização passiva, para dar uma proteção imediata. É a ciência da imunização em ação, se adaptando a cada nível de risco. Bom, demos essa volta toda e agora é hora de voltar para a nossa pergunta inicial e amarrar todas as pontas. Afinal, qual é o segredo desse treinamento? O processo pode ser resumido nestes 3 passos, que são simples e poderosíssimos. Primeiro, as vacinas apresentam um inimigo ao corpo, seja ele enfraquecido ou só em pedaços. Segundo, elas ensinam o sistema imune a reconhecer e combater aquele inimigo específico. E terceiro, que é o pulo do gato, elas criam uma memória duradoura, garantindo que, se o inimigo real aparecer no futuro, a defesa seja imediata, rápida e eficaz. E é assim que o nosso corpo aprende a lutar. A ciência da imunização é, sem dúvida, uma das maiores conquistas da humanidade, salvando milhões de vidas. O que nos leva a uma reflexão final. Com ferramentas tão poderosas em mãos, qual é o próximo grande desafio que a gente precisa superar para garantir que essa proteção chegue a todos no planeta? Fica a pergunta. Obrigado por acompanhar esta análise.